acadêmico! Sou o professor Matheus Schatz. Seja bem-vindo à unidade 5 da disciplina de Método de Estudo e Pesquisa em Administração. Para dinamizar o conteúdo, vamos dividir a unidade 5 em duas videoaulas. Nesta videoaula serão abordados os tópicos Apresentação de trabalhos acadêmicos, que aborda as regras gerais para sua apresentação, e Citação, onde serão abordados os tipos de citação. Na videoaula 2 desta unidade, falaremos sobre a estrutura das referências, NBR 6023, e dos artigos científicos, que tratará de sua estrutura e apresentação. Então, vamos às regras gerais de apresentação. Os trabalhos acadêmicos devem ser apresentados de acordo com a NBR 14724. Esta norma especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Nesta videoaula, vamos ver os pontos principais desta NBR, que tratam das regras de apresentação. O papel a ser utilizado deve ser o papel A4, branco ou reciclado. É o papel mais utilizado para impressões em copiadoras e também é o papel padrão para as impressoras atualmente. Pode ser encontrado, inclusive, em supermercados. Em relação à fonte utilizada para a realização do trabalho acadêmico, a fonte utilizada deve ser Times New Roman ou Arial. O tamanho da letra para o texto deve ser de tamanho 12. Para citações diretas longas, notas de rodapé, legendas, paginação, epígrafe e nota de folha de rosto, a letra deve ser no tamanho 10. Veja o exemplo de configuração de fonte. Neste exemplo, podemos ver a ferramenta de configuração de fonte e exemplo de texto no tamanho 12 e 10 da fonte Times New Roman no editor de texto. Cada editor de texto possui características próprias, então verifique como fazer isso no seu programa. Outro item das regras gerais são as margens. Por definição da NBR, as margens devem ser superior 3 cm, esquerda 3 cm, inferior 2 cm e direita 2 cm. Veja no exemplo a configuração das margens da página no editor de texto. Existem vários editores de texto, então verifique em seu editor como é realizada esta configuração. Ainda em relação às margens, a citação longa deve ser recuada em 4 cm da margem esquerda, conforme podemos ver no exemplo. E o parágrafo para início de frase deve ser de 1,5 cm ou 3, a critério do usuário. Veja na imagem o recuo da citação longa e do parágrafo. E agora vamos para o espaçamento. No editor de texto utilizado para a redação do trabalho científico, o autor deve configurar o espaçamento entre linhas para texto em 1,5 cm e para citações longas diretas em simples, conforme o exemplo apresentado. Esses são os itens relacionados a regras gerais de apresentação da BNT 14724. Veja as demais regras no material obrigatório e complementar para conhecimento. Vamos agora para o tópico Citações. Podemos dizer que citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte, que pode ser um livro, um artigo, tese, revista, entre outros documentos. Existem 4 tipos de citações que são citação direta curta, citação direta longa, citação indireta e citação de citação. As citações devem seguir a normalização da NBR 10520. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Citação direta curta é aquela transcrita literalmente, exatamente como está escrito no texto original. O texto transcrito da citação direta curta, de até 3 linhas, deve estar entre aspas, dupla, conforme o exemplo. A citação direta longa é aquela transcrita literalmente, exatamente como está escrito no texto original e que possuem mais de 3 linhas. Conforme vimos no tópico espaçamento, deve ser recuada da margem 4 cm, com um espaçamento simples e tamanho de letra reduzida para 10, conforme o exemplo. Vejamos agora a citação indireta.
A citação indireta é uma citação realizada com base no texto original. Neste caso, o acadêmico realiza uma síntese da ideia do autor e realiza a citação com suas palavras, sem modificar a ideia original. Esse tipo de citação se incorpora ao corpo do texto e também leva à sua formatação. Por fim, vamos à citação de citação. Citação de citação é uma citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Exemplo, quando o acadêmico utiliza um trecho do texto onde o autor do livro citou outro autor. Neste caso, utiliza-se a expressão latina apud, ou a tradução citado por, como podemos ver no exemplo apresentado. No exemplo podemos ver que a autora Zanella, em sua obra de 2009, fez citação da obra dos autores Lakatos e Marconi. Finalizando a videoaula 1 desta unidade, vamos para uma breve revisão. Nesta videoaula, falamos sobre as regras gerais de apresentação de trabalhos acadêmicos, normalizado pela NBR 14724, onde vimos tipo de papel a ser utilizado, tamanho e estilo de fonte, configuração de margens e espaçamento. Também falamos sobre a NBR 10520, que trata das citações. Nesse tópico, foram abordadas citação direta curta, citação direta longa, citação indireta, citação de citação. Por hoje era isso, pessoal. Bons estudos e nos encontramos na videoaula de número 2 desta unidade.